fazer uma nova licitação, nova como empresa. se isso fosse resolver o problema. Não vai. A questão maior é por quê? Porque vai continuar desse jeito que está hoje. Você vai licitar e você tem um contrato para quem ganhar. Vamos supor que a gente não ganhe. Quem ganhar vai ter um contrato, e o contrato não pode ser diferente desse que a gente está, porque o contrato tem que seguir as leis federais. Então, vai ter que ter essa complementação. Se a prefeitura não der, que seja quem for, vai acontecer do mesmo jeito. Municipalizar, se municipalizar é uma coisa que já existia há 50 anos atrás. Hoje no Brasil não tem. No mundo não tem nada municipalizado, porque ficou comprovado que a gestão privada ela é muito mais ativa, muito mais compensadora do que a gestão pública. Então, eu acho que isso... E muito do que está se falando é por falta de discussão. Achei excelente a ideia de se fazer uma audiência pública, porque é preciso discutir isso desamarrado de política. Foi aprovada na Câmara ontem a audiência pública para discutir o assunto, né? Então, tem que acabar com essa discussão política. Tá. É impressionante. Agora, doutor Marcelino, na avaliação do senhor, qual é o peso que o sistema de integração que foi feito no passado trouxe para agravar essa crise? Teve um peso importante? Hoje tem um peso de 17% no sistema. Por quê? Antes da integração temporal, que nós fomos contra a integração física que está aí hoje, os terminais de integração. Porque a cidade já estava integrada, assim como várias cidades no Brasil e no mundo, elas são integradas só com cartão chipado, não precisa de terminal de integração. Certo? Quem tem terminal de integração hoje no Brasil são cidades que começaram a integrar há mais de 10 anos. Mas depois que vieram os cartões eletrônicos, acabou-se a integração física. A integração é temporal. Eu entro no ônibus com o cartão e quero descer ali para pegar um outro ônibus. Não precisa estar num terminal. Certo? E que a população não gostou, não aprovou. Porque você sai do fim da linha, né, dos bairros, né, mais distantes, já sai zangado, está no ônibus cheio. Aí, de vez de você ir para o centro, você vai para outro terminal para fazer um transbordo, que a população chama de baldeação, certo? Para arriscar pegar de novo outro ônibus cheio. Quer dizer, isso está claro que não funciona. Precisa se rever isso. Quer dizer que as empresas não concordaram com esse modelo? Não, nós na época, quando foi decidido se fazer os 8 terminais de integração, os empresários, o Setudo foi radicalmente contra e mostrou por que a gente era contra. Certo? Porque ia aumentar o tempo de viagem, né? Porque não ia ser dado um tratamento para o ônibus, como já se é dado em São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Recife, que não são só as avenidas com espaço exclusivo para o ônibus. É desde o bairro até o centro com vias exclusivas. Basta você pintar no asfalto, né? Aquela faixa que naquele horário de pico vai passar o ônibus para que a população possa chegar ao seu destino mais rapidamente, né? Certo. Hoje, as empresas estão sem lucro? Não é lucro. As empresas não arrecadam para pagar a folha. Eu não estou falando de obrigações, eu não estou falando de investimentos, eu não estou falando de... As empresas não arrecadam para pagar a folha. Não paga prestação de investimento de veículos, não paga impostos. Estou falando só para a folha e não arrecada para isso. Quando você fala não paga impostos, é assim, vocês estão... As empresas não estão tendo receita para pagar sequer impostos, né? Desde a pandemia que as empresas estão fazendo um esforço sobre-humano para manter a frota na rua. Então a situação falimentar? Já, 3 empresas já faliram. 3 empresas. Nos últimos 5 anos, 3 empresas faliram. E pode ficar certo, se não houver uma mudança de rumo, né? Mas eu não digo Teresina só não, é mais a nível nacional mesmo. E Teresina acaba sofrendo mais por ser uma cidade mais carente e menos produtora de impostos, né, para o poder público do que as outras. Enquanto não houver a solução desse problema, pode-se falar, por exemplo, em melhoria da qualidade dos serviços mais eficientes, rápidos? Eu não conheço nada nesse mundo que se melhore sem investimento e sem recursos. Tá? O que eu posso dizer a você, e principalmente para os telespectadores que estão nos ouvindo, é o seguinte... Vou lhe dar um exemplo claro do que acontece. Nós temos hoje, no sistema de Teresina, 27% de meia passagem, certo? Que não é mais meia passagem, é 1/3 da passagem. É o único lugar do Brasil que o estudante paga 1/3. Porque, via de regra, onde tem algum benefício para o estudante, ele é 50%, como era aqui até 3 anos atrás, 4 anos atrás.
Então, eu não sou contra o estudante até não pagar nada, entenda. Agora, quem tem que arcar com esse benefício para o estudante, ou para as gratuidades que tem na cidade, são 7 gratuidades que representam 18% nós estamos falando em 900 mil passagens mês, quase 1 milhão de passagens. Se você multiplicar por R$4, dá 4 milhões de reais, certo? Então, isso tudinho quem banca é o usuário que paga a passagem inteira. Você vê como tem coisas distorcidas na sociedade. Quem está pagando para alguém não pagar nada não é o poder público, seja municipal, estadual ou federal. Quem está pagando é o usuário, que via de regra é o mais carente da cidade. Ou o empresário que compra o vale transporte para o seu colaborador. Esse é que está pagando a mais para alguém não pagar nada ou alguém pagar apenas 1/3. Não, vou voltar a dizer, o Setuto não é contra ninguém pagar nada ou o estudante pagar 1/3 ou não pagar nada. Agora, ele não pode compactuar, e eu acho que isso muita gente não sabe o que eu estou dizendo, nós temos que sentar nessa audiência pública e discutir o seguinte: quem vai bancar para o estudante só pagar 1/3, para as outras categorias não pagarem nada e que não seja o passageiro pagando mais? Vou dar um exemplo claro, se você me permitir. É muito simples, uma conta num restaurante. Né? A conta tem 4 pessoas no restaurante e a conta deu R$10. Se você for dividir, ratear pelos 4, quanto dá? Dá R$2,50 para cada um. Mas acontece que o Joelson é estudante, ele só paga 1/3 do que deveria. Então ele não vai pagar R$2,50, ele vai pagar 70 centavos. Por exemplo. E Marcelino tem alguma gratuidade. Então eu não pago nada. Então sobrou quanto? R$9,30 para ser pago pelos outros 2 que pagam inteira. Então, ao invés de pagar R$2,50, ele vai pagar R$4,70. Esta conta, simples assim, é a mesma conta que se faz no cálculo da tarifa do transporte coletivo em qualquer lugar do mundo. Você pega o custo e divide pela quantidade de pagantes. Então, nós temos que ver essas coisas, porque, com certeza, se isso começar a ser visto de uma forma clara, né, sem politicagem, mostrando à população que está se tomando medida para que ela ganhe com isso em qualidade de serviço e em tarifas mais módicas. Né? Então, todo mundo vai estar satisfeito. O empresário sendo remunerado, a prefeitura fazendo o seu papel, que é servir bem a toda a cidade, e nossos trabalhadores que vão receber, e o final disso tudo é o nosso cliente, o usuário, satisfeito. Para finalizar, a chance de se terminar logo essa greve, o senhor vê um horizonte curto para ela, a negociação? Eu sou muito otimista. Nós tivemos a última conversa que tivemos com o sindicato, foi quinta-feira passada, né, onde nós, inclusive, apresentamos várias planilhas, várias tabelas, mostrando a situação real do sistema. Né? Todos esses números, tanto nós temos como a Estranhas têm. Então, um número público, não tem o que se esconder, não tem... E eles têm, eu tenho certeza que eles viram que... Agora, não adianta só mostrar número e não ter alguma coisa efetiva. Eu também me boto no lugar do colaborador, certo? Então, essa efetividade precisa da participação do poder público. Vou lhe dizer por quê. Já existe um déficit. Nós fizemos um acordo com a gestão anterior em setembro do ano passado. A parcela foi em 12 vezes, pagada de 2 milhões e 200 por mês. A parcela de janeiro não foi paga pela atual gestão. E pelo contrato, o mês de janeiro, né, se houve déficit, que eu sei que houve, terá que ser pago até o dia 20 de fevereiro. Então é preciso que todos entendamos, né, que cada um tem suas obrigações. Né? Que os contratos também, eu sei que eu tenho obrigação para cumprir, mas eu só posso cumprir ela se as outras obrigações também forem cumpridas. Né? Então, eu sou otimista ao extremo. Acho que é preciso ter uma conversa assim, franca, aberta, né? Esquecendo política, nós estamos cuidando de uma coisa técnica chamada transporte público coletivo e urbano da cidade. Eu estou à disposição de discutir isso, não só com a prefeitura, mas também na Câmara. Né? É importante que os vereadores, que eu acredito que muitos dos vereadores, por não serem do sistema, certo? Não ter a obrigação de conhecer, não sabem disso tudo que eu estou dizendo aqui, entendeu? Então, é preciso, de uma vez por todas, acabar com essa conversa que é uma caixa preta. Que caixa preta? A planilha é pública e ela está no site da prefeitura. Os nossos números também estão no site da prefeitura. Então, não tem nada. O que precisa ser feito é enfrentar essas adversidades, todo mundo junto, né? Sem ninguém estar querendo enganar ninguém. É só isso.
Quero agradecer ao senhor, vice-presidente do CETUT, Marcelino Lopes. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que fico agradecido pelo espaço, né? E gostaria sempre que tiver debates, né? Debates dessa natureza aqui, que a gente possa ter espaço para falar. O CETUT vai se sentir honrado em participar.